Pessoal, quando eu fiz o vídeo sobre o expressionismo alemão, muitas pessoas sugeriram que eu fizesse os próximos vídeos sobre movimentos cinematográficos na ordem em que eles ocorreram, o que é extremamente lógico. Mas eu não quero fazer isso, eu não funciono bem assim, eu não gosto de ficar preso à ordem cronológica dos fatos, eu quero falar sobre Dogma 95, então eu resolvi fazer uma linha de tempo para que vocês possam se situar melhor. Este não é um vídeo sobre a história do cinema, é apenas um instrucional para facilitar a vida de quem for assistir aos meus vídeos sobre movimentos cinematográficos. Mas alguns fatos importantes do começo do cinema precisam ser elencados aqui para que as pessoas possam entender o processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Inclusive eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo Hermes pela ajuda e pelo poder de síntese, porque é muita informação para condensar. A fase experimental do cinema começou no fim da década de 1890 na França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. O cinema estava em desenvolvimento com foco em dois elementos essenciais: a projeção de imagem através do uso da luz e a ilusão de movimento criada através da exploração de um fenômeno óptico chamado persistência da visão. O exemplo perfeito disso é o zootrópio, criado pelo William George Horner em 1834. A invenção da fotografia na metade do século XIX forneceu o último elemento necessário para o processo de desenvolvimento do cinema. Processo que passou por várias invenções de sucesso variado e pelo trabalho de pioneiros como Charles-Émile Reynaud e seu praxinoscópio de 1877, Edward Muybridge e seu zoopraxinoscópio de 1878, ele fez uma animação chamada The Horse in Motion, ou O Cavalo em Movimento, George Eastman e sua câmera Kodak de 1888, William Friese Greene, Louis Le Prince, por muitos considerado o pai da cinematografia, e Max Skladanovsky com seu bioscópio, apresentado em 1895. Na última década do século XX, 3 invenções catapultaram de vez o nascimento do cinema. 2 delas foram patenteadas por Thomas Edison. O cinetoscópio, que foi um dispositivo de exibição de imagem em movimento, meio que um projetor, e o cinetógrafo, uma das primeiras câmeras funcionais. A terceira grande invenção foi o cinematógrafo, aperfeiçoado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Ele funcionava como câmera e projetor, e com ele foi feito em 1895 o filme A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, ou La Sortie de l'Usine Lumière, que é considerado o primeiro filme da história do cinema. Naquele mesmo ano, os irmãos Lumière também gravaram a primeira comédia, entre aspas, a primeira piada do cinema, que é um filminho chamado O Regador Regado, ou La Rosée Arrosée. É bonitinho falar os títulos em francês, né? É a frescurinha, mas é bonitinho. Mas tudo aquilo era muito primitivo, sem atrativo algum. O cinema era feito à base de tomadas com pouca ou nenhuma intenção de roteiro. Era quase um experimento científico que visava mostrar a realidade como ela é. Movimentos cinematográficos podem ser classificados como conjuntos de filmes com uma estética comum ligados por um período específico no tempo. Ainda que não se possa dizer que eram movimentos, no começo do cinema houve 2 expoentes na criação de filmes. O estúdio do francês Georges Méliès, que dirigiu 555 filmes entre 1896 e 1913, e a Escola de Brighton, na Inglaterra, que funcionou entre 1896 e 1905. Méliès foi muito importante porque ele dirigiu o primeiro filme que continha roteiro mais todos os elementos da mise-en-scène. Vocês já sabem o que é mise-en-scène porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Esse filme foi Le Voyage dans la Lune, ou Viagem à Lua, de 1902. De 1908 ao final da década de 20 foi a chamada Era do Cinema Mudo de Hollywood. Foi uma época de muitas experimentações porque os filmes não tinham uma estrutura definida. As pessoas não sabiam, por exemplo, qual era o tempo ideal de um filme. Foi quando D.W. Griffith dirigiu O Nascimento de uma Nação, filme de 1915, um épico que tem várias versões, uma tem 190 minutos. O filme é tido como o começo da era clássica do cinema, que foi desenvolvida aproximadamente entre 1908 e 1927 e acabou na década de 60. Mas como eu falei, este vídeo não é sobre história do cinema, então vamos ao que é considerado o primeiro movimento cinematográfico. Impressionismo francês, que foi de 1918 a 1930. Foi um movimento dominado por narrativas psicológicas profundas. Eram filmes que manipulavam o tempo das tramas, sonhos, fantasias e a subjetividade do estado mental de seus personagens. Paralelamente ao impressionismo francês, ocorreu o expressionismo alemão. Eu já fiz um vídeo sobre o expressionismo alemão,
é só assistir. Entre 1924 e 1930 ocorreu o movimento surrealista, com forte ênfase na França e na Espanha. Eram filmes caracterizados pela rejeição da psicologia dramática, o surgimento repentino do estranho em cima do normal em justaposições com o uso frequente de imagens chocantes. Ainda nesse período, mais precisamente entre 1924 e 1935, temos a montagem soviética. Movimento que partiu do princípio que a expressão do ator não era suficiente para conduzir uma ideia específica. Para gerar uma reação emocional no espectador, era necessário intercalar takes do rosto dos atores com imagens focadas em outros elementos. Foi um movimento que mostrou a importância da edição e desenvolveu a ideia central para a teoria e o estilo da montagem. Entre 1930 e 1939 tivemos o realismo poético na França. Eram filmes que focavam em personagens marginalizados que tinham uma última chance no amor, mas nunca com um final feliz. O tom predominante era de nostalgia e amargura. Eram filmes sobre o amor perdido e o movimento influenciou o neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano ocorreu entre 1942 e 1951. Foi caracterizado por histórias que envolviam a classe trabalhadora. Eram longos takes filmados sempre em locação e muitas vezes com atores que não eram profissionais. Eram filmes que retratavam a difícil condição econômica e moral da Itália pós-guerra. Entre 1956 e 1959 ocorreu o movimento Free Cinema. Eram documentários que pretendiam mostrar o país como ele realmente era, sem intenções propagandistas ou de retorno financeiro. Eram filmes considerados livres, feitos fora dos confins da indústria, e o movimento influenciou fortemente a British New Wave. British New Wave, também conhecido como Angry Young Men Movement, ocorreu entre 1958 e 1963. Eram filmes que desafiavam o status quo da sociedade com visões políticas quase anarquistas, com forte ênfase na alienação social. Temática e estilosamente foi um movimento muito semelhante à Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, também conhecida como New Age francesa, ocorreu entre 1959 e 1964. Parcialmente influenciados pelo neorrealismo italiano, eram filmes com forte caráter experimental que rejeitavam o formalismo e as convenções tradicionais do cinema. Eram obras iconoclastas que exploravam novos rumos na edição, estilo visual e narrativa. Representavam insurreições sociais e políticas que buscavam romper os paradigmas conservadores. Entre 1960 e 1972 ocorreu no Brasil o Cinema Novo. Na verdade, o Cinema Novo nasceu em 52 no primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, mas as três fases se desenvolveram entre 60 e 72. A ideia central do movimento é muito conhecida: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eram dramas sociais feitos por diretores politizados com forte foco em temas como pobreza no sertão, caminhos traçados pela ditadura, repressão, censura e exotismo nacional. Enquanto isso, nascia a nova Hollywood, também conhecida como American New Wave, ou Hollywood pós-clássica, que ocorreu entre 1967 e 1980. Foi um movimento definido por uma tendência que dramatizava temas como violência e sexo. Acabou a estética glamurosa, eram filmes visualmente muito mais ásperos, cronologicamente eram mais bagunçados, o final twist inesperado começou a ser muito mais usado, e também mudou muito aquela divisão clássica entre protagonista e antagonista. A linha ficou muito mais embaçada. Próximo movimento, novo cinema alemão, que ocorreu entre 1968 e 1982. Influenciados pela Nouvelle Vague, eram filmes politicamente ambiciosos que iam contra as convenções dos estúdios. Foi uma geração de diretores que acreditavam que filmes deveriam ser uma disseminação de ideias e filosofias que desafiassem a ordem. Próximo movimento, Cinéma du Luxe, que ocorreu entre 1981 e 1994. Movimento francês fortemente influenciado pela cultura do videogame, dos videoclipes, da moda e da propaganda. Eram filmes que favoreciam estilo e espetáculo sobre substância e narrativa. Era tudo muito colorido, com personagens visualmente estilosos e temas como alienação, marginalização e casos de amor condenados ao fracasso. E vamos fechar com aquele que será o próximo vídeo sobre movimentos cinematográficos que eu vou fazer, Dogma 95, que começou em 1995 e foi até 2005. Foi um movimento que contemplava o futuro incerto do cinema comercial por causa da iminente era do cinema digital. Foi a base de um manifesto assinado por alguns diretores que listava regras específicas sobre o que poderia e não ser feito num filme. É um movimento muito específico, muito intrigante, com filmes interessantíssimos, mas também muito contraditório. Ok, pessoal, temos aqui um esqueleto do que eu considero os principais movimentos cinematográficos. Há muitos outros. Só de New Age você tem o cinema de Hong Kong, Japão, Taiwan, Romênia, Coreia do Sul, Tchecoslováquia, Austrália, Irã. Tem a escola polonesa
japonesa, o novo cinema mexicano, o cinema paralelo da Índia, o cinema direto americano e o seu equivalente francês, o cinéma vérité, film noir, que muitas pessoas debatem sobre se é um movimento, um estilo ou um gênero, o mumblecore americano, o new queer cinema, o cinema marginal e o novo cinema extremista francês. De qualquer forma, com esse esqueleto que eu desenhei, todos esses outros movimentos podem ser enquadrados. Mesmo que você não seja um estudioso do cinema, talvez com esse vídeo você tenha se interessado por algum movimento. Gostei do que ele falou sobre neorrealismo italiano. Eu queria saber mais sobre isso. Deixem aqui os comentários. Muito bem, está feita a linha de tempo. Agora vocês estão preparados para os movimentos cinematográficos. O bolo da vez vai para Sara Duarte, que faz aniversário dia 19 de julho. Alberto Acácio da Silva, que faz aniversário dia 20 de julho. Marcos Pascoal, que faz aniversário dia 21 de julho. Carlos Eduardo e Antônio Marcos, que fazem aniversário dia 22 de julho. Juliano SF e Lorenzo Lírio. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.